Em comemoração aos 118 anos de imigração japonesa no Brasil, aqui vão 8 curiosidades sobre o primeiro navio de japoneses a chegar no Brasil, o Kasato Maru. O Kasato Maru originalmente se chamava Potosí e foi construído pelos ingleses. Depois foi comprado pelos russos, que o batizaram de Kazan, e foi convertido em um navio hospital. Quando o Japão venceu a Rússia na guerra em 1905, a marinha japonesa capturou o navio como compensação e foi nomeado Kasato Maru pelos japoneses, servindo como navio de transporte para soldados que estavam invadindo a China na época. A maioria dos japoneses que vieram no Kasato Maru estavam fugindo da inflação e dos altos impostos no Japão. Quando o país entrou em guerra com a Rússia, os cidadãos japoneses tiveram que pagar altíssimos impostos para o governo japonês financiar a guerra. Por conta disso, muitas famílias japonesas ficaram endividadas e mesmo com o Japão vencendo, a inflação não diminuiu, porque o exército e a marinha continuavam pressionando o governo a manter os impostos altos. Por isso, muitos japoneses decidiram sair do país nesse período. 90% dos imigrantes japoneses sabiam ler e escrever. Quando Kasato Maru chegou em Santos, quase todos os japoneses eram alfabetizados e tinham boas noções de matemática, utilizando o ábaco japonês, soroban, para cálculos complexos. Isso deu aos imigrantes japoneses uma grande vantagem, já que no Brasil a alfabetização não passava de 25%. E também ajuda a explicar por que os descendentes de japoneses rapidamente buscaram a educação no Brasil como meio de ascensão social. Muitos imigrantes não eram camponeses. O primeiro grupo de imigrantes era formado por policiais, juízes, artesãos, professores e até um monge budista. A maioria dos passageiros eram de classe média e tinham pego empréstimos no Japão para pagar a passagem para o Brasil, já que o governo japonês se recusou a financiar a primeira viagem. O idealizador da imigração japonesa para o Brasil, Ryu Mizuno, chegou no país pela primeira vez atravessando a Cordilheira dos Andes em lombo de mula, porque na época não haviam navios que fizessem a viagem do Japão até o Brasil. O pai da imigração japonesa, Ryu Mizuno, além de ter atravessado a Cordilheira dos Andes, era descendente de samurais e fundou a primeira rede de cafés no Japão, chamado de Café Paulista, vendendo café que era produzido por imigrantes japoneses no Brasil e exportado para o Japão. Um dos que provaram esse café foi Albert Einstein, durante uma viagem a Tóquio em 1922. Mais da metade dos passageiros do Kasato Maru eram na verdade de Okinawa, que até pouco tempo antes nem fazia parte do Japão. Okinawa era conhecida como Reino de Ryukyu e tinha um rei próprio, além de um idioma irmão do japonês, o Uchinaguchi. Na época, o rei de Okinawa tinha sido sequestrado pelo governo japonês, que colonizou Okinawa e proibiu o idioma okinawano. Até hoje, o governo japonês se recusa a reconhecer o Uchinaguchi como um idioma e o chama de dialeto. Mas a diferença entre o japonês e o okinawano é equivalente à diferença entre o francês e o português. São idiomas com uma origem em comum, mas uma pessoa não entende a outra sem conhecimento prévio. Apenas 20 anos depois da chegada do navio Kasato Maru, o Brasil já era o país com o maior número de imigrantes japoneses no mundo. Isso porque os Estados Unidos, que era o segundo maior destino, tinha proibido a imigração de chineses e japoneses, que, segundo os jornais americanos da época, estavam roubando o emprego de americanos brancos. Ainda existem muitas outras curiosidades sobre o Kasato Maru e a imigração japonesa no Brasil, mas isso fica para um próximo vídeo, então se inscreva no canal para não perder. Você também pode apoiar o canal pelo Patreon, onde eu posto vídeos extras e quais são as minhas fontes e referências para os vídeos.